Como é que você pode se tornar perito judicial já amanhã? Eu me chamo João Luiz, sou perito judicial aqui em Santa Catarina, estou cadastrado em mais de 7 tribunais ao redor do Brasil e eu vou estar acompanhando você, proferindo um monte de conhecimento técnico dessa área que eu adoro. Hoje a gente vai estar falando sobre como é que você pode começar amanhã na perícia elétrica judicial. Então, vamos começar bem prático, ó. Como é que a gente pode começar amanhã na perícia elétrica judicial? Olha só, pega papel e caneta, anota tudo que eu vou estar mostrando todas as etapas do trabalho do perito. Vamos já para o conteúdo técnico, tá? Sem mais enrolação. Galera, como é que a gente começa amanhã na perícia elétrica judicial? Só fazendo um resumo do que a gente já viu na aula lá do finalzinho de outubro comigo, tá? Naquela aula a gente falou basicamente sobre o cadastramento. Então, se você começou agora, chegou agora, que é o de paraquedas, e não sabe como começar, é simples, tá? Você vai escolher o tribunal que você quer atuar ao redor do Brasil, tem mais de 27 tribunais, tá? Não é obrigado a atuar em todos, pode escolher um, pode escolher o tribunal do seu estado, vai entrar no site do tribunal, procurar cadastro perito, Tribunal de Justiça do seu estado, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é o meu caso. Lá vai ter toda a documentação, que normalmente é a sua carteira do CFT ou sua carteirinha do CREA, comprovante de residência e alguma documentação, por exemplo, diploma ou certificado de conclusão de curso. Alguns tribunais pedem mais coisas, outros menos, mas normalmente essa é a exigência mínima, exceto Rio de Janeiro e Piauí, que pedem daí 2 anos de formação, mas é exceção a nível Brasil, tá, pessoal? Os demais estados não pedem isso. Você daí vai separar sua documentação e vai fazer o seu cadastro de um jeito bem simples mesmo. Se você seguir esse passo a passo, de uma maneira bem resumida, você já vai sair na frente, se cadastrando como perito. E a segunda etapa é só aguardar uma nomeação do juiz para já sair atuando. Gente, de maneira bem simples é isso. Quero começar, João, faz o cadastramento. Poxa, João, cadastramento é muito difícil? Não é, não é. É uma coisa simples que a gente, como engenheiro da área elétrica ou técnico, a gente gosta de complicar, gosta de colocar miticismo. Meu Deus, e se der errado, gente, fica tranquilo. Fica tranquilo, não tem problema. Vai lá, faz o cadastro. Fazer o cadastramento é tipo você tirar uma carteira de trabalho, seria essa analogia que eu posso fazer agora, para você dizer, poxa, eu quero ser perito judicial, me dá uma oportunidade. Se você ainda quiser se especializar um pouquinho mais, a gente também tem muito conteúdo gratuito aqui no nosso YouTube da Perícia Elétrica, que são conteúdos que eu vou estar abordando com vocês no decorrer da noite de hoje, tá? A gente tem tutoriais passo a passo, como é que eu me cadastro como perito em São Paulo, como é que eu me cadastro como perito no Paraná, quais são as etapas da perícia judicial, como é que eu posso ser nomeado mais rapidamente. Isso tudo você encontra gratuitamente lá no nosso YouTube da Perícia Elétrica. Vamos lá. Agora eu já estou partindo do pressuposto que você já fez o cadastro, tá? E o cadastro já foi aceito, perfeito. E você está vivendo a sua vida e, de repente, chega uma intimação judicial para vocês. Que foi isso que aconteceu comigo, gente. Eu estava sem dinheiro nenhum, estava querendo ser perito judicial, demorou um pouquinho para conseguir a nomeação. Ela veio através de um jeito muito excêntrico. Do nada bateu aqui em casa uma oficial de justiça e pediu para falar comigo. Eu pensei, meu Deus do céu, eu estou sem dinheiro, tá? E ainda estou sendo processado. Eu moro no apartamento e tal, desci, fui lá no térreo para receber ela, eu estava tremendo, pessoal. As pessoas foram me encontrando no corredor, dando oi, eu nem lembro o que eu falei. Eu estava só pensando poxa, vou responder um processo, e de repente vem a informação. João, eu sou oficial de justiça e eu já engoli seco, pensei, ai meu Deus, então é ela mesmo. E aqui, ó, eu tô te intimando. Pensei, ai caramba, você foi nomeado como perito judicial, tá? Essa historinha que eu tô falando para vocês já se passou um certo tempo, tá? O que é uma intimação? Vamos lá, vamos de uma maneira bem simples. Agora, eu vou parar de apresentar o slide para vocês, só quero mostrar aqui, ó, esse slide aqui, a gente tem diversos conteúdos nesse slide e vocês vão ter acesso a esse conteúdo se vocês estiverem no nosso grupo do WhatsApp, tá? Na descrição do vídeo você tem acesso a esse grupo, tá bom?
Vamos na prática agora entender. Vou parar de compartilhar um pouco os slides, vou pegar um quadro branco com vocês e vou começar a mostrar o que é uma intimação judicial. Vamos lá, gente. O que é uma intimação? De uma maneira bem simples, tá? Intimação para perito. Nada mais é do que um documento, certo? Onde diz ali que você foi selecionado como perito judicial para esse processo. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo o que eu estou vendo aqui. Legal. Perfeito. Selecionei aqui que eu fui intimado para como perito judicial. Ah, João, mas como que é essa intimação? Olha só. Hoje, gente, grande parte das intimações, elas são assim, ó. Estou mostrando dois exemplos de intimação para vocês, tá? Esse primeiro exemplo aqui, ó, é para quem vai estar trabalhando no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ó, você foi nomeado como perito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu recebo essa informação hoje através do meu e-mail. Hoje não vem mais, pelo menos nesse Tribunal de São Paulo, não vem mais um oficial de justiça bater na sua porta. E essa é a grande realidade para quem está trabalhando ao redor do Brasil. Os processos hoje, eles passaram a se tornar digitais e você hoje é intimado através do e-mail. Você não recebe mais um oficial de justiça na sua casa, na grande maioria. E isso é uma intimação. Obviamente, por ser uma intimação judicial, eu não posso postar na íntegra para vocês, mas aqui tem o número do processo, todo processo tem um código numérico, tem a data da nomeação, tem o nome do juiz e tem a senha para acessar o processo digital. João, todo estado vai ser assim, vai ser nesse formato, com esse tipo de e-mail? Não. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, ó, já é uma nomeação um pouco mais recente, tá? A gente recebe de um jeito um pouquinho diferente essa informação. Mas no final, é uma nomeação para eu sair atuando como perito judicial. Tá bom? Então, gente, só para deixar claro para vocês uma coisa, ó. Se você é nomeado como perito judicial, nesse momento a gente sabe que tem dois perfis de engenheiros e dois perfis de técnicos, tá? Dois perfis de peritos. Os que estudaram e os que não estudaram e se desesperam quando são nomeados, tá bom? Eu peguei o primeiro caminho. Eu escolhi o primeiro caminho por falta de recursos. Estava sem grana, tá? Vamos deixar bem claro. Gente, dá de aprender sozinho? Novamente, dá, tá bom? Mas eu demorei mais de 4 anos para fazer isso funcionar. Pensei em desistir várias vezes, achava que não era para mim, porque eu não tive a orientação correta para saber como é que eu posso estar saindo, atuando, como é que eu posso começar amanhã como perito judicial. E se você prestar bem atenção nessa live, você vai saber exatamente o que você precisa para começar amanhã como perito, que é o aluno número 2, os que estudam e sabem o que fazer nessa hora. Se você quer estudar, se você quer ter esse conhecimento, a gente está aqui para te ajudar nessa etapa, tá? Então, pessoal, olha só, a respeito de intimação, tá? O que é intimação? Nada mais é do que o juiz dizendo, olha, você foi intimado. O juiz, João, sim, é o juiz que vai te intimar para você começar com o perito judicial. Poxa, Deus, já tem que sair atuando, já tem que fazer o laudo, já tem que pensar um monte de coisa. Não, calma aí. É tudo uma etapa, né? Se chama processo judicial, não é a tua, tá? Pensa bem, processo. Pensa no processo fabril. O que é o processo fabril? Vamos fazer uma analogia. É algo que chega, uma matéria-prima que chega bruta, e ela é transformada e no final do processo ela tem uma outra função. Ou seja, é um processo fabril, ele passa por etapas. E a perícia judicial também passa por etapas. E a primeira etapa, depois do cadastramento, é você receber a sua primeira nomeação, tá? O que eu tenho que fazer para conseguir essa nomeação, João? Fazer o cadastramento no tribunal. Bom, essa é a primeira etapa. Faz o cadastramento no tribunal para você conseguir a nomeação. Não dá de você pular essa etapa. Tá? Eu já tentei fazer isso, experiência própria. Não funciona. Não dá certo. Não dá bom. Tem que fazer sim primeiro o cadastramento e depois você recebe a nomeação. Se você quer técnicas para acelerar essa nomeação, existem? Sim, existem. E lá no nosso blog, e lá no nosso canal no YouTube, tem diversas técnicas para você já sair atuando como perito judicial.
Bom, gente, olha só. Vamos voltar a falar então sobre nomeação de perito, que é a primeira etapa, né? Beleza. A nomeação, pessoal, ela pode chegar de duas maneiras. A intimação, né? Ela pode chegar ou por oficial de justiça, que é mais raro hoje, mas pode acontecer. Eu sei que deve estar um pouquinho ruim de ver, então deixa eu dar um zoom aqui. Perfeito. Ou você pode ser intimado através do seu e-mail ou mensagem eletrônica, tá? Vamos colocar como e-mail, que é mais fácil. Normalmente é pelo e-mail, tá? Perfeito. Recebi um e-mail dizendo que eu fui nomeado, que é essa opção que eu trouxe aqui para vocês. E agora, João, o que eu tenho que fazer? Qual que é o próximo passo? O que eu tenho que fazer com mais intensidade, tá? O que você tem que fazer com mais intensidade é respirar fundo, fica tranquilo, não precisa se desesperar nesse momento. Dá um frio na barriga? Dá um pouquinho de frio na barriga, sim, não vou mentir para vocês, tá bom? João, não dá frio na barriga em você? Claro que dá, tá bom? Claro que dá. Mas com o tempo você acaba entendendo como é que é o processo e fica tudo bem mais fácil. Qual que é a segunda etapa, então? Então, pega papel e caneta e anota, tá? A segunda etapa que você tem que fazer é acessar o processo judicial. Isso é uma recomendação que eu faço para você. Tem gente que chama o processo judicial de autos do processo, tá? Que nada mais é, o processo, na verdade, antigamente, ele eram várias folhas que eram colocadas tipo num fichário, né? E esse fichário a gente dava nome de autos do processo. Legal. Vou entrar no processo. João, é difícil acessar o processo? Não. Gente, olha só. Eu só estou mostrando para vocês esses links. Nos slides vocês também vão ter eles disponíveis. Só quero mostrar o seguinte aqui, tá? Cada tribunal ao redor do Brasil tem uma maneira de você acessar o processo. Por exemplo, em São Paulo, é uma maneira que funciona para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Para quem está no Paraná, tem uma outra maneira que funciona para quem está no Paraná. Para quem está em Santa Catarina, tem uma outra maneira de acessar esse processo. Isso eu estou falando de processo digital, que é o mais comum que existe hoje. Poxa, João, fui nomeado, agora quero até parar de compartilhar a tela para conversar isso com vocês. João, fui nomeado para um processo, mas é um processo ainda físico, no papel. Eu não consigo acessar ele pela internet. Olha, talvez você não vá conseguir. Talvez nessa situação você vai ter que ir no fórum, sim, e pedir uma cópia, tá? Para você poder ler aquele processo e entender do que ele está se tratando. Mas, gente, isso é muito raro hoje em dia. João, quantas vezes aconteceu isso contigo? Nunca, tá? Nunca aconteceu isso comigo. Eu peguei essa transição, onde estava acontecendo a digitalização aqui com bastante ênfase, então eu não precisei ir lá no fórum, lá na vara civil, para conseguir ter acesso ao processo, enfim. Você vai ter acesso ao processo, muitas vezes, através do seu escritório, ou através da sua casa, tá? Sem problema nenhum. Vamos lá. O que eu vou fazer agora com vocês? Olha só, eu vou começar a pegar os links aqui e eu só quero mostrar como é que eles funcionam. Gente, eu estou passando aqui para vocês só uma dica, só um bizu, para você saber o que está acontecendo, tá? Olha, você foi nomeado, tem que acessar o processo. Como é que você faz? Por aqui, por esse site aqui do TJSP. João, é muito difícil? Não, gente, não. Muitas vezes, na própria intimação, vem um link para você clicar, para você ter acesso a esse sistema, tá bom? Você vai acessar o sistema, obviamente, eu não vou conseguir mostrar o processo na íntegra para vocês, tá? Mas você vai poder fazer uma consulta processual, tá? Vai fazer uma consulta de processo de primeiro grau e vai colocar aqui os dados do processo, vai consultar ele e vai conseguir ter acesso às folhas desse processo, ter acesso aos documentos. Então, fui nomeado. Qual que é a segunda etapa? É você acessar o processo. Mas, João, eu tenho uma dúvida, tá? Olha só, eu estou no Paraná. No Paraná, é o mesmo sistema? Não, no Paraná tem uma outra maneira de você acessar um processo judicial, que é através do ProJude. Olha só, fui nomeado, estou cadastrado no Paraná como perito judicial,
Gente, depois vai ter um outro site específico para você ter acesso ao processo. A mesma coisa funciona para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e assim por diante, pessoal. Cada estado vai ter a sua própria maneira de você acessar o processo, tá? Por que que é importante acessar o processo? Porque, olha só, quando você tem acesso ao processo, tá? Você vai entender o que está sendo tratado ali. Vamos lá. Vamos para a parte bem básica aqui. O que eu quero dizer com o que está sendo tratado ali. Deixa eu compartilhar a tela com vocês novamente. Aqui. Gente, normalmente é isso que você vai receber, tá? Incumprimento, a decisão, blá, 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 é um monte de blá, 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 blá mesmo. O que interessa é o seguinte, ó, que eu estou sendo nomeado, está escrito aqui nomeação, tá? Como perito judicial, e eles querem que eu apresente uma estimativa dos meus honorários. Pronto. Então, João, fui nomeado, o que que eu tenho que fazer? Tá? Primeiro, você vai receber a intimação. Segunda coisa que você vai fazer é... Vamos deixar aqui, tira isso aqui. Segunda coisa que você vai fazer é o quê? Segunda coisa é acessar o processo e ler a intimação. É isso que você vai fazer de um jeito bem simples, tá? Acessar o processo e ler a intimação. Na intimação vai ter o que o juiz vai estar esperando de você. Por exemplo, aqui ele quer que eu apresente uma estimativa dos meus honorários. Isso é um exemplo de nomeação, tá? Gente, depois tem um outro exemplo de intimação aqui, ó, onde o juiz define a prova pericial e ele nomeia o perito para essa situação. A mesma coisa aqui, ó. Foi deferido um perito judicial, que por acaso sou eu, e ele também deixou bem claro aqui, ó, que eu tenho um prazo de entrega de 60 dias. Meu Deus, são só 60 dias? Calma aí. 60 dias depois que os honorários foram depositados. Fica tranquilo, eu sei que deu um nó na cabeça de vocês, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre honorários, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, lendo aqui a intimação, você já vai entender o que o juiz está esperando de você. Do jeito bem simples é isso. Leia a intimação. Através dela é que você vai saber o que o juiz vai estar esperando do seu trabalho, o que o juiz vai estar querendo de você. E muitas vezes ali vai ter um prazo que você tem para cumprir, tá? Eu já deixo bem claro. Poxa, João, fui nomeado como perito judicial, eu quero entender o seguinte, ó. Olha só. Qual é o prazo que eu tenho, tá? Gente, normalmente você tem a justiça feita de prazos, tá? Fui nomeado, você vai ter que agora ler o processo, do jeito bem simples é isso, e se posicionar se o que você quer fazer nele. Se você aceita a nomeação, se você rejeita ela, a gente já vai falar sobre isso, e você tem um prazo de 5 dias para estar falando sobre isso, tá? Então, ó, tá aqui a sugestão, eu já deixei aqui no slide só para mostrar para vocês, ó, vocês vão ter acesso a isso, é só entrar no grupo, ó. Leia a intimação, lá vai ter o que o juiz espera de você e o prazo que você tem para cumprir isso, tá? Gente, olha só, vamos falar agora então da próxima etapa. Por exemplo, olha só, tem processo, pessoal, que... Então, acessei o processo e vou ler o processo, vou ler as folhas. Gente, tem processo que tem 50 folhas, tá? Tem processo que tem 100 folhas escritas, tá? Tem processo que tem 300, eu já fui nomeado, o processo tinha 2.000, tá? Tem processo que tem 500, tá bom? Cada processo é único, pessoal. Você não vai saber antecipadamente quantas folhas vão ter. Você vai ter uma estimativa disso. Poxa, João, então quanto mais folhas, mais difícil é para ler esse processo? Não. Olha só, gente. Entra no processo, lê esse processo. Primeira coisa que você tem que fazer, anota isso, tá? Que tipo de nomeação é? E agora eu quero falar sobre nomeação com vocês também, que está junto na leitura do processo. Tem duas nomeações que são mais comuns para a área elétrica ao redor do Brasil. A de consumo de energia, que é quando ocorre o famoso gato, e algumas vezes o consumidor pode entrar judicialmente contra a concessionária. É um tema complexo para a gente estar disponibilizando esse tempo nesse momento, mas amanhã o Daniel vai ter uma live específica sobre isso. E pode ser também
que você seja nomeado para uma perícia de ressarcimento de danos, que é quando tem uma queima de um equipamento elétrico, tá? Então, gente, normalmente são essas demandas que você vai tá sendo nomeado. Por isso que é importante você estudar o processo, tá? Você ler esse processo de uma maneira bem simples, tá? Leia o processo de uma maneira bem simples e entenda que tipo de nomeação é. Essa é a primeira etapa, ler o processo. Então, vamos ler esse processo juntos aqui? Eu tenho um exemplo aqui do que pode ser uma leitura de processo para vocês. Meu Deus, João, é muito difícil? Não, gente, olha só. O processo ele é dividido, não vou dizer etapas, tá? Mas como fosse segmentos, tá? Vão ter termos jurídicos, vão ter artigos da Constituição, artigos do Código de Processo Civil e assim por diante, e vão ter outras coisas que são mais interessantes para a gente da área técnica. Pessoal, se atente aos fatos do processo, que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, que o autor da ação, ele firmou um contrato de seguro de danos elétricos, só que no dia 5 de dezembro de 2022, teve dano elétrico a alguns itens da residência, e essa pessoa, essa instituição, está processando a concessionária de energia. Junto com esses fatos aqui, você já sabe, poxa, tem dano a equipamento elétrico? Gente, já liga o radar. Bom, muito provavelmente você foi nomeado com uma perícia de ressarcimento de danos elétricos. 99% de chance que é isso, tá? Não vou dizer 100%, tá? 99,9% de chance que é isso. Você vai ter um autor processando o réu, pedindo, então, o ressarcimento de danos elétricos. João, é só essa? Não, gente. Pode ser que você também seja nomeado, tá? Uma perícia de consumo de energia, onde a gente tem a emissão de um termo de ocorrência de inspeção, que é o que está sendo colocado aqui, que nada mais é que quando a concessionária de energia está com desconfiança que aquela unidade consumidora ela pode estar usufruindo de alguma adulteração, ela vai lá, verifica o medidor, poxa, encontrar alguma irregularidade, eles emitem um TOI, que é o termo de ocorrência de inspeção, e depois vem uma multa para o consumidor, e o consumidor, muitas vezes, ele recorre judicialmente. Inconformada, a parte autora dirigiu-se para uma agência da RE e que nunca teve ligação clandestina de energia elétrica, gente. Gente, é isso que é um estudo no processo judicial, tá? O processo judicial é dividido assim, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui do lado. Eu não sou muito organizado com meu quadro branco, nem na sala de aula. Então, aqui na internet também vai ser de um jeito um pouco mais rústico, tá? Gente, olha só. Beleza. Fui nomeado como perito judicial. Estou lendo o processo. Eu sei que vocês não estão conseguindo ver. Daqui agora... Aí, agora sim. Estou lendo o processo. João, o que eu tenho que ler? Eu tenho que ler todas as 500 folhas, eu tenho que ler todas as 700 folhas, as 50 folhas que tem no processo? Não, gente, olha só, você não precisa ler tudo, tá? Eu já deixei aqui no slide uma separação de uma sugestão de alguns documentos importantes que você pode estar utilizando para você fazer essa leitura. Por exemplo, o autor da ação, ele vai colocar os fatos, a visão dele, por que ele está entrando judicialmente, né? Você se atenta aos fatos, você não se atenta à visão jurídica. O que é isso, tá? Vamos ler, lendo o processo. Vão ter os fatos e vai ter depois a parte jurídica que não nos interessa. Poxa, João, mas eu sou perito judicial. Gente, deixa a parte jurídica para o juiz e você vai analisar a parte técnica. O que é a parte jurídica que eu me refiro, tá? São as leis, a Constituição, eles vão colocar algumas vezes Constituição, vão colocar algumas normas e assim por diante, pessoal. Isso, alguns códigos de desculpas, tá? Isso não nos interessa muito, tá? Por quê? Porque isso é mais da parte jurídica, para isso tem um advogado que cuida disso. A gente se atenta aos fatos, a gente se atenta a isso aqui que eu estava mostrando antecipadamente para vocês. O autor vai ter os fatos deles e o réu vai ter a sua defesa. O réu, na ação, ele vai ter o seu direito de defesa e vai ter os fatos na visão dele. Dizer, poxa, o que o João está falando ali no processo não tem nada a ver, ele está me processando de uma maneira totalmente incorreta, tá? Gente, se atenta aos fatos.
Por quê? Porque eu no começo me atentei, isso é uma dica que eu quero deixar para vocês, tá? Se eu pudesse deixar alguma coisa, seria isso. Eu queria ler todo o processo e entender tudo, achando que os advogados iam me perguntar um monte de coisa. Não, gente, é um monte de coisa da área jurídica. Não, gente, é uma coisa bem simples, tá? Você vai se atentar aos fatos, vai se atentar a algumas coisinhas que tem ali no processo, de uma maneira bem simples, que são, como sugestão, essas folhas aqui. A petição inicial do autor, os fatos do autor. Talvez o autor da ação ele coloque alguns laudos técnicos, nem sempre isso acontece, mas pode ser que isso venha a acontecer. Depois, o réu vai ser intimado para se defender, o réu vai se defender, vai colocar os fatos na visão dele. Não é necessário ler os fatos na visão do réu, eu só estou deixando como uma sugestão, tá? E eu normalmente não analiso, mas se você quiser, talvez seja interessante na sua situação. O réu talvez pode colocar relatórios ou até laudos ali, não é sempre que isso acontece, tá bom? Por exemplo, para caso de ressarcimento de danos, de queima de equipamento, normalmente o réu, que é a concessionária, ela coloca, sim, os registros da rede de distribuição, mostrando como é que estava o comportamento daquela rede, se ela estava um comportamento aceitável ou não, tá? Depois vão ter os quesitos do réu e os quesitos do autor. João, por que eu tenho que ler isso tudo? Vamos lá. Primeiro, você não é obrigado a ler isso tudo, é só uma sugestão, porque você tem que fazer uma proposta de honorários. Nada mais é do que um orçamento técnico. Você vai sentar e vai fazer um orçamento. É isso. Mas como é que você vai fazer um orçamento de algo que você não domina? Ou de algo que você não sabe o que está sendo falado? Por isso que é interessante você ler o processo. João, sou obrigado a ler o processo, então não posso fazer a proposta sem ler o processo, tá? Gente, olha só. Eu fazia isso, tá? Eu já fiz isso. De fazer a proposta sem ler o processo. Eu já fiz 2 vezes isso. Não aconselho ninguém a fazer, tá? Eu comi bola, deixei dinheiro em cima da mesa, trabalhei mais do que eu precisava, porque eu estava com preguiça de ler o processo. Estou abrindo o jogo com vocês, tá? Tava com. Pensei, não, isso aqui eu acho que eu sei o que é isso. Gente, vale a pena, assim, você gastar uns 15 minutos, meia horinha para ler essas folhas ali. Não precisa ler tudo, só ler essa sugestão que eu estou passando aqui para vocês já está suficiente para você conseguir fazer uma proposta de honorários. Pronto. Vamos agora falar sobre quesitos, tá? Olha só, pessoal. Por que que é interessante, em quesitos estava escrito aqui, tá? Por que que é interessante a gente ler os quesitos técnicos? Do jeito bem simples. As partes ali do processo, pessoal, elas podem fazer questionamentos ao perito. E esses questionamentos, eles vêm em forma de quesitos, que é o que a gente vai estar vendo aqui, ó. Aqui tem exemplos de quesitos, tá? Gente, qual o medidor de energia que se encontra instalado na unidade consumidora? Isso é um quesito que uma parte pode ser o autor, pode ser o réu da ação. Amanhã o Daniel vai estar falando mais sobre isso com vocês, que ele deixa bem claro o qual que é o que ele quer que o perito responda. Ele fez uma pergunta para o perito, ô João, afinal, qual é o medidor de energia elétrica que está instalado ali na unidade consumidora? Qual que é a marca e modelo desse medidor? Qual é a média de consumo da unidade consumidora? Qual é a média de consumo durante o período de irregularidade? Eles vão perguntar isso aqui para o perito. João, esses quesitos aqui são importantes? Tem gente que me pergunta, isso é importante? Quesito, gente, você, por lei, pelo artigo 473 do Código de Processo Civil, o perito tem que, sim, responder a todos os quesitos, tá bom? Agora, gente, tem quesito que muitas vezes não está ali para ajudar em nada no andamento da perícia. E você não precisa estar gastando muito tempo para estar respondendo eles, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, tá? Por que que isso impacta a sua proposta de honorários? Quanto mais quesitos você tem, mais tempo você vai demorar para responder eles, correto? Você não precisa fazer disso um mini TCC, nem nada disso. A gente vai ter um tempo só para falar sobre quesitação, tá? Mas eu só estou dizendo para vocês, ó, fui nomeado, quero ler o processo, é bom ler os quesitos? É. Tem que me acabar de lendo isso? Não, fica tranquilo, tá? Tem gente na internet que fala por ali, poxa, quesito é a parte mais importante do processo. Não é verdade, tá? Não é, na minha opinião, não é.
Na minha opinião, a parte mais importante é o perito saber o que ele precisa fazer e ter um método validado para fazer o trabalho dele. Tá? O quesito a resposta do quesito é consequência desse método. Tá? É tipo você querer pregar um prego na parede. Você tem um método, pegar o martelo e pregar. Poxa, mas eu quero usar o alicate. É o método certo? Olha, vai pregar? Vai, mas você vai estar usando a ferramenta incorreta, você vai estar usando o método incorreto, tá? Então, gente, fica tranquilo, tá? Analisa os quesitos, veja o que eles estão pedindo ali. Talvez eles peçam, se for uma perícia de queima de equipamento elétrico, talvez eles peçam, que é o meu caso, tá? Que a gente vai ter na sexta-feira essa aula. Talvez eles peçam para o perito analisar as instalações elétricas, talvez eles peçam para analisar o equipamento que foi danificado. Na sexta eu vou estar falando mais sobre isso, mas nem sempre você precisa fazer essas atividades. Por exemplo, não é porque a parte pediu para o perito analisar o medidor de energia, que você realmente tem que ir lá analisar isso. Talvez isso não ajude em nada no seu andamento da perícia. Mas deixa isso separado, deixa a quesitação técnica aqui. Poxa, entendi quais são os quesitos, já tenho uma noção do que eles estão pedindo aqui. Agora eu tenho que sentar e fazer a minha proposta de honorários. Gente, vamos para o básico, tá? Proposta de honorários. É uma coisa que é muito difícil? Não, gente, não é uma coisa que é muito difícil. Tem gente, tá, que acha que é uma coisa. Tem dois tipos de aluno, tá? Tem os que acham que é uma coisa muito simples e fazem de uma maneira, eu não vou dizer que é a mais correta, e tem outros que acham que é muito difícil e travam nessa hora, tá? Não precisa travar, mas também não é visto de uma maneira tão leviana. Como é que o João fazia? O João não levava isso de uma maneira tão séria, tá? O João levava isso de uma maneira mais simplória. Vamos lá. O que é a proposta de honorários, tá? Eu quero até deixar isso separado, porque esse assunto eu gosto de falar. Li o processo e agora eu quero fazer uma proposta de honorários. Nada mais é do que você sentar e fazer um orçamento. E nesse orçamento vai ter quanto vai custar o seu trabalho. Legal. Vamos falar sobre preço também daqui a pouquinho, tá? Nada mais é do que um orçamento. Perfeito, pessoal. Vou fazer um orçamento aqui para mim, para vocês agora, só dando um bisu do que é, tá? Gente, primeira coisa, eu levava isso, tá, de uma maneira muito leviana. Por quê? Porque na perícia judicial, quando você é nomeado e você manda uma proposta, ela tem duas opções. Ela pode ser aceita ou ela pode ser contestada. O que o João fazia? Como o João estava querendo só trabalhar 2 anos ali com perícia judicial, o João não levava muito a sério a proposta de honorários, se fazia de qualquer jeito, pessoal. Sinceramente, era por isso que eu deixei muito dinheiro em cima da mesa. Eu não tratava esse assunto aqui com a devida importância. E com o tempo, eu aprendi a dar essa devida importância. Tanto que hoje eu faço da perícia judicial minha principal fonte de renda na área elétrica. Tá? Eu me especializei em proposta de honorários e também em prospecção de perícia judicial. Legal. Olha só, pessoal. O João tinha dois tipos de aluno. O João não levava esse tão a sério e muitas propostas do João eram contestadas e talvez não eram aceitas. Gente, e tem o segundo tipo que fica tão travado, tão travado, tão travado, que também tem proposta contestada e muitas vezes não é aceita de maneira boba, por coisas bobas que eu vou estar falando para você evitar isso, tá? Gente, vamos lá, vamos dar do exemplo bem prático aqui. Deixa eu interromper esse compartilhamento de tela com vocês. Olha só, galera, tá? Deixa isso como cola para vocês, tá bom? Tira um print se você não quiser fazer o download desse slide. Proposta de honorários nada mais é do que um orçamento que vai estar mostrando quanto é que vai custar o seu trabalho. O que você vai fazer, quanto vai custar, como você vai fazer esse seu trabalho e você vai estar mostrando o seu valor, vai estar mostrando, poxa, para esse trabalho vai custar tantos mil reais. É um tema estratégico, tá? É a primeira barreira que o perito judicial vai estar acessando. Não é ler o processo, tá? É você fazer a proposta de honorários e ter ela aceita. É uma coisa difícil? Não, não é uma coisa difícil. Desde que você saiba fazer uma boa proposta, que não tem nada de mais do que fazer um bom orçamento. Eu já vou estar mostrando para vocês um exemplo do que seria isso, tá? Gente,
Tem várias maneiras de a gente fazer um bom orçamento técnico, tá? Várias e várias e várias e várias maneiras. Vamos lá. Como é que eu posso fazer esse orçamento? Eu posso mostrar o valor final do meu trabalho? Posso. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês de novo. Posso mostrar o valor final do meu trabalho? Só dizer, ó, João, vai custar X reais, 5 mil reais. Pode? Pode fazer assim. Dá de eu fazer de uma maneira diferente, colocar como um percentual do valor da causa? Tem gente que trabalha assim, eu trabalhava assim, gente. Pode? Pode, tá? Gente, hoje eu trabalho através de valor de hora técnica. Eu defino um valor de hora técnica que funciona para mim e eu replico isso para os demais processos. João, é muito difícil definir o valor de hora técnica? Não, gente, tá? Não é. E a vantagem para quem está na perícia judicial é exatamente essa. Você tende a ter valores de hora técnicas maiores do que o mercado, maiores do que são aceitos em outras demandas judiciais. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Eu sou grafotécnico também, faço análise de assinaturas. Eu tenho demandas judiciais nessa área que aqui em Santa Catarina, tá? Eu sou grafotécnico. Que muitas vezes eu não consigo um valor de hora técnica tão bom como trabalhos de engenheiro, tá? Então, pessoal, na parte de engenharia você consegue valores de hora técnicas bem interessantes. Quanto é o valor aceitável, João, de hora técnica? Olha só, não tem uma regra, é o perito que define esse valor. Ao redor do Brasil, existem diversas instituições que falam sobre perícia judicial e elas têm sugestões de valor de hora técnica, tá? Por exemplo, pessoal, existe o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Perícias, instituto renomadíssimo ao redor do Brasil, e aqui eu estou mostrando uma sugestão de um valor de hora técnica para quem está no Paraná, de R$ 520. Poxa, João, eu sou obrigado a colocar esse valor de R$ 520. Eu acho muito difícil. Não, pessoal, você não é. Pode colocar mais, pode colocar menos. Por exemplo, o que eu fazia aqui? Aqui em Santa Catarina, quando eu comecei, o valor de hora técnica era de R$ 300. E eu pensei, caramba, R$ 300 eu nunca vou conseguir cobrar. Então, para eu ganhar a perícia, eu cobrava metade, eu cobrava R$ 150. E daí fazia o cálculo de horas. Poxa, eu li o processo, meia horinha, eu vou escrever o laudo, mais 1 hora, 2, e vou responder os quesitos, mais tantos minutos. Legal, vamos imaginar que deu 2 horas aqui, 2 horas vezes 150, R$ 300. Estou falando sério, eu cobrava errado no começo, tá, pessoal? Eu cobrava baixo, cobrava um valor totalmente correto, e mesmo assim as propostas estavam sendo rejeitadas porque eu não sabia fazer uma boa proposta, como é esse exemplo que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Olha só, o que eu vou estar mostrando para vocês, tá? É só um arquivo para vocês terem um exemplo do que pode ser uma proposta de honorários para vocês, tá bom? Isso aqui a gente aborda bastante, tá? No nosso curso avançado de perícia judicial para engenheiros eletricistas e eletrotécnicos. Então, eu estou mostrando aqui um exemplo para vocês do que seria uma proposta de honorários, que é isso aqui, ó, mostrando que eu preciso fazer um bom trabalho, que eu preciso de algumas informações. Você pode pedir informação a qualquer momento, perito. Estou pedindo aqui informações para o autor. Sou obrigado a pedir informação? Não, você pede se você quiser. Peça informação para o réu, tá? Falo o que eu vou fazer durante o exame pericial. Eu vou analisar esse aspecto aqui. Eu vou analisar o funcionamento. Estou chutando de uma maneira bem simples, tá? Funcionamento de uma máquina de lavar. Nem sempre você tem isso. Eu nunca peguei uma perícia assim, mas eu estou deixando um exemplo que veio aqui na cabeça. Legal. Escreve o que você vai fazer e como você vai fazer e depois calcula seu valor de hora técnica, tá? E exibe isso de uma maneira que fica interessante. Por exemplo, nesse jeito aqui, ó, é um exemplo do que pode ser uma proposta de honorários para você. Você coloca todas as atividades, o tempo que você vai levar em cada atividade e no final você manda isso ali no processo. Do jeito bem simples é isso, pessoal. Tá? Pessoal, olha só, por que isso é interessante, tá? Porque muitas vezes o perito faz propostas desse jeito aqui, ó, e eu fazia assim, e eu sei que tem perito muitas vezes que faz assim também e não sabe que está errando. Gente, eu fazia propostas muitas vezes que era assim, ó, que eu aceito o cargo, exponho as custas do meu trabalho, que vai custar R$ 1.500. Pronto.
essa é a minha proposta, esse é o meu orçamento. Então, essa é a dica que eu dou para você. Não precisa fazer uma coisa muito, não precisa complicar o que é fácil, mas capricha um pouquinho mais nessa área, tá? Faz um orçamento legalzinho. Depois que você fez esse orçamento, o que vai acontecer? Ele vai ser analisado pelas partes. Talvez você tenha sido também nomeado para o processo que é na justiça gratuita, tá? Pessoal, olha só. Talvez você tenha sido nomeado, tá, para um processo que é de justiça gratuita, tá? O que é a justiça gratuita, pessoal? Nada mais é do que a, uma maneira de auxiliar quem não tem condições a ter acesso à justiça. Talvez a pessoa não tenha condições financeiras, mas tem uma demanda judicial. Nessa hora, existe um auxílio, que é assistência judiciária gratuita, que cuida de diversas, que a pessoa praticamente não paga nada ali para estar, não paga nada para estar acessando a justiça e todas as custas processuais são absorvidas por essa assistência judiciária gratuita, inclusive a perícia, tá? Nessa hora, talvez você seja nomeado, tá? Para uma ação da justiça gratuita e eu também atuo nessa área, eu uso isso como estratégia para tentar entrar em novas comarcas, entrar em novas varas cíveis, que normalmente tem esses processos, eles tendem a ter mais dificuldade em achar perito, porque os honorários podem ser muito baixos, por exemplo, nesse exemplo aqui, de R$ 370. Isso é o valor de hora, João? Não, isso é o valor do trabalho inteiro. Claro, você também pode pedir majoração desses honorários, tá? O que é isso, pessoal? Nada mais é do que você falar o seguinte, olha, por 370 não dá. A legislação permite que você aumente esse valor até 5 vezes, se eu não estou enganado. Vou ficar devendo essa informação com exatidão para vocês, mas se eu não me engano, até 5 ou 4 vezes esse valor, tá? Eu deixei aqui embaixo a fonte de onde você encontra essa situação, ali fala sobre majoração de honorários, e você vai encontrar essa informação lá. Perfeito. Fiz a minha proposta, João. E agora, o que vai acontecer? A proposta vai ser analisada pelas partes e elas vão decidir se elas aceitam ou se elas não aceitam a sua proposta de honorário, seu jeito de trabalhar e seu custo, principalmente. Então, se você está nessa fase processual, está na hora de fazer sua proposta de honorários, você pode também estar vendo os nossos vídeos aqui na Perícia Elétrica, os vídeos do nosso YouTube, onde você vai ter acesso a esse conteúdo. Poxa, João, mas eu fui nomeado, eu li o processo todo, não me interessa trabalhar, tá? Não quero. Posso pedir para ser retirado do processo, tá? Pode pedir para ser retirado do processo sem problema nenhum. Você vai colocar uma petição, que é nada mais é do que um documento, que é aquele exemplo que eu mostrei ali para vocês, dizendo, olha, juiz, eu não consigo atuar nesse processo, para mim, eu tenho outras demandas e não está valendo a pena. Não vai escrever com essas palavras, né, uma sugestão para vocês, mas você pode sim estar declinando dessa nomeação a qualquer momento, tá? Inclusive na etapa de proposta de honorários. Então, quero deixar bem claro para você, fui nomeado, li o processo. Eu tenho a opção de querer continuar e fazer a proposta, eu também tenho a opção de declinar essa nomeação. Perfeito, legal. Fiz a minha proposta. E agora, João, o que vai acontecer? Agora o que vai acontecer é o seguinte, ó. A sua proposta vai ser analisada pelas partes, que é o autor e o réu, e eles podem aceitar ou ela pode ser contestada, tá? Se a sua proposta for aceita, o que vai acontecer? Você vai continuar. Você vai, então, estar fazendo o seu trabalho pericial. João, mas a minha proposta não foi aceita, João. Ela foi contestada. Meu mundo acabou. Eu não vou poder ser perito. Meu Deus, foi contestado. Não, gente. Você vai poder analisar a contestação e dar uma resposta, tá? Você vai poder analisar e responder a contestação. Vamos lá, pessoal. Por que a sua proposta foi contestada, né? Poxa, a minha proposta foi contestada, tá? A minha proposta de honorários foi contestada. E agora, João, o que acontece? É o fim do mundo, não vou conseguir mais ser perito. Não, fica bem tranquilo, tá? Olha só. Gente, a contestação da proposta de honorários é uma coisa totalmente comum. No começo eu ficava muito chateado quando minhas propostas eram contestadas, tá? Mas normalmente, gente, é a maneira que o advogado quer dizer, poxa, João, vamos negociar, tá? Pode ser que a sua proposta seja contestada, e eles dizendo, poxa, João, tá muito, muito caro. O que é o caro nessa situação? Olha só, todo processo judicial,
ele tem um valor da causa, tá? Vai nas primeiras folhas do processo, vai ter esse item, valor da causa, tanto. Eles fazem a comparação da sua proposta de honorários, os advogados fazem isso, comparando o valor que você orçou com o valor da causa, tá? Se o valor que você orçou estiver muito próximo, ou algumas vezes até superior ao valor da causa, eles vão falar, poxa, juiz, o perito está cobrando demais, está muito caro o que ele está cobrando ali. Fica totalmente impossível ficar. Não vale a pena ter esse perito contratado nesse processo. Nomeia outro, por favor. Pode acontecer? Pode, tá? Pode, já aconteceu comigo, tá, pessoal? Normalmente, os juízes não nomeiam, eles tendem a pedir para você se manifestar ali no processo para verificar se você não consegue negociar esse valor. Então, gente, o que o advogado, tá, o que as partes têm de caro ou barato, não é o padrão de mercado em si, normalmente é o valor da causa, 99% é isso. Eles vão comparar o que você está cobrando na sua perícia com o valor da causa. João, sou obrigado a colocar o valor da causa pequeno para ganhar? Não, gente, tá? Olha só, eu recebi recentemente, no início desse mês, uma perícia que eu fiz de maneira indireta, ou seja, documental, não precisei sair de casa para fazer ela, analisei os documentos do processo, escrevi meu laudo, em questão de algumas horas já coloquei ele no processo e foram mais de R$ 5.000, tá bom? Então, gente, fiquem tranquilos, não são valores pequenos que você pode cobrar, são valores bem interessantes, tá? É interessante financeiramente ser perito judicial. O bolo é grande e dá para todo mundo comer, senão eu não ia estar aqui com vocês conversando sobre isso. Eu ia estar bem quietinho aqui, tela fechada, esperando que ninguém conhecesse essa mina de ouro. Não, gente, é um oceano azul, tem oportunidade, o bolo é grande e dá para todo mundo comer. Só tem que saber se posicionar, tá? E o posicionamento, ele também envolve você saber cobrar um valor condizente com o que está sendo discutido ali. João, então, já que eles vão sempre ancorar, né, sempre analisar o que eu estou cobrando com o valor da causa, presta atenção, é isso que talvez eles estejam contestando, tá? Quando foi contestado, e é normal você ser contestado na sua proposta de honorários, não é o final do mundo. Você vai ter aqui 3 caminhos, você vai ter uma bifurcação. Qual que é o primeiro caminho, tá? O primeiro caminho é o seguinte: você pode pedir para ser retirado do processo. Olha, eu não quero trabalhar por esse valor, para mim não está valendo a pena, eu quero ser retirado do processo. E eles podem estar nomeando um outro perito. João, você já fez isso? Já, eu já fiz isso. Você pode também, ao invés de ser retirado, você pode negociar o valor, ou você pode até manter o valor e se posicionar. E informar por que vale aquilo. São 3 caminhos que você vai ter aqui. Você tem esses 3 caminhos para seguir. Vai depender de você o que você quer fazer nesse momento, tá? Gente, ser contestado na proposta de honorários é totalmente comum. Deixa eu até dar uma dica, tá? Se você fez uma proposta de honorários, tá? E ela não foi contestada, dá uma olhadinha enquanto você está cobrando. Talvez esteja um pouco barato, tá? E o que é a contestação? Ó? Olha só, aqui eles estão falando, ó, sem desmerecer o trabalho do perito, a autora discorda do que está sendo cobrado, está muito caro, ele está cobrando R$ 7.500, o que equivale a mais de 100% do valor da causa. Aqui tem um exemplo de contestação. É a única? Não. Tá? Tem uma outra contestação dizendo que R$ 6.118 é superior ao valor discutido nos autos do processo. Está muito caro. Por favor, tá? Coloque um outro valor intermediário e proporcional. Olha só, uma das opções que o perito tem quando recebe uma contestação dessa é falar, olha, não quero trabalhar. É o que a gente está vendo aqui, pessoal. Olha, eu não quero trabalhar, não quero mais ser perito. Ó. Essa empresa declina a nomeação. É um exemplo, tá? Você pode fazer uma opção de recálculo da proposta de honorários, que é a estratégia que eu venho utilizando atualmente aqui. Tem uma contestação, poxa, vale a pena negociar? Vale, poxa, nessa aqui eu consigo negociar um pouquinho mais? Pô, beleza, então vamos colocar um recálculo aqui. Você também pode, tá?
manter a sua posição e dizer, não, o meu valor é esse, ponto final, tá? É o que o Daniel, esse é um exemplo do trabalho que eu e o Daniel vemos fazendo sobre perícia indireta, e aqui tem um exemplo de uma petição minha dizendo que, olha, eu não vou recalcular o valor, vale isso, eu não vou fazer o que vocês estão pedindo ali, tá? Vocês querem que eu vá analisar tal coisa e não precisa, senão isso vai ficar muito mais caro e vai ficar superior ao valor da causa, então eu vou trabalhar assim, custa assim, ponto final. Se posicionar. Você tem essas três opções. E se você estiver passando por essa etapa aqui processual, gente, você pode estar analisando aqui no nosso canal no YouTube, a gente tem esse vídeo, minha proposta de honorários foi impugnada, e você já vai saber o que você tem que fazer agora nesse momento. Perfeito, João. Olha só, mas a minha proposta foi aceita. E agora, o que eu tenho que fazer? Agora é o seguinte, ó. Agora vai acontecer algumas etapas que são burocráticas que o perito não tem acesso. Primeira coisa que vai acontecer, o perito não sai atuando, tá, quando ela é aceita. Existem algumas etapas a serem seguidas, tá? O juiz vai intimar, que é um exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Ele vai homologar a sua proposta de honorários, dizer, não, custa tanto, e ponto final. Ele pode dizer, não, João, por 3 mil não dá, vamos colocar por 2.500. Ele vai definir quanto é que vai valer, e daí ele vai pedir para as partes depositarem esse valor em uma conta que só a justiça tem acesso. Perito, você não vai ter acesso a essa conta judicial, tá? Mas você pode sim pedir um adiantamento antes de iniciar o trabalho, de até 50% para mitigar custos. Eu não faço assim, eu gosto de receber tudo no final, dinheiro na mão antes é vendaval, tá? Mas você pode sim estar pedindo adiantamento, mas a conta judicial em si, tá? Você não vai ter acesso a ela, somente quem trabalha ali para a justiça tem acesso a essa conta, tá? E o dinheiro é depositado lá e fica restrito lá. Claro que você pode pedir o adiantamento antes de iniciar o trabalho. Perfeito. Começa um processo de aprovação aqui. E agora, o que acontece a mais? Ó? Olha só, o perito vai ser intimado para iniciar todos os trabalhos, tá? E como é que é essa intimação do perito? Ela é num formato que nem esse aqui, ó. O perito necessita iniciar os trabalhos periciais e apresente a perícia no prazo fixado. Com 30 dias de antecedência, o perito tem que informar a data da perícia. Basicamente, é isso que a justiça vai estar esperando de você. Poxa, perito, sua proposta foi aceita, legal. Você já pediu adiantamento, legal, a gente já depositou. Agora você tem que começar a perícia e você tem que marcar com 30 dias de antecedência. João, são sempre 30 dias? Não, gente, olha só, tem lugar que é um tempo maior, tem lugar que é um tempo um pouco menor. Por exemplo, aqui em Santa Catarina e no Paraná são 30 dias. No Ceará tem um lugar que pede 60. Em São Paulo tem juiz que não define essa data. Ele deixa no ar. Nessa hora o perita que pode dizer, não, juiz, vamos marcar com tantos dias de antecedência, tá? Gente, olha só, na intimação do juiz vai ter a data, tá? Se não tiver, poxa, fui nomeado, não teve. Eu faço uma coisa que funciona sempre. Liga para a vara civil e lá vai ter a informação a respeito qual que vai ser a data que você tem que... O pessoal normalmente agenda antecipadamente a perícia judicial. João, agendamento da perícia judicial, o que que é? É uma etapa que o perito fala, olha, vai acontecer a perícia daqui a 30 dias, no dia 8 de dezembro, em tal lugar, em tal horário. Tem algumas etapas que você tem que fazer antes, tem etapas que você tem que fazer depois, e você pode já começar a se preparar para o exame pericial. O que você pode fazer antes de você agendar a perícia, tá, gente? Confirma o local. Já aconteceu comigo, minha primeira perícia era para ser no presídio, tá? Era uma máquina de prego, não tem nada a ver com essas demandas judiciais que eu falo para vocês. Foi uma mosca branca que eu achei, ninguém queria pegar e sobrou para mim, tá? Era uma máquina de prego, usava um motor elétrico, mudaram o motor, enfim, eu ia ter que fazer uma perícia nessa parte do motor elétrico da máquina. Tá? E, a princípio, o advogado estava falando que essa máquina de prego estava no presídio. Eu pensei, pronto, o local da perícia vai ser o presídio, né? Depois, eu pensei, poxa, será que é mesmo? Eu liguei para ele e perguntei, doutor, onde está essa máquina? Pô, não está mais no presídio, esqueci, está em tal galpão, em tal cidade que é mais de 60 quilômetros daqui. Opa! Então, o local da perícia não vai ser mais onde está sendo indicado ali nos autos, vai ser em outro local aqui.
e daí acabei marcando a perícia. Gente, verifica exatamente onde é o local, tá? Faz isso com calma, vê, opa, o local é esse aqui, eu tenho que marcar para essa data aqui. Perfeito. Vê isso antes, tá? Faz o documento e envia. É difícil marcar a perícia? Não, gente, não é difícil marcar a perícia. É uma coisa bem simples que você tem que fazer, que é isso aqui, ó. Marcar a data da perícia que vai ocorrer, dia tal, tal horário, nesse endereço. Esse é um dos modelos, tá? Das máscaras, né? Dos arquivos que vocês recebem lá depois que termina o nosso curso de perícia judicial para engenheiros e técnicos, tá? Mas é uma coisa bem simples esse aqui, ó, mostrando a data, o local e o endereço. E nesse momento, você coloca isso ali no processo e não tem o que fazer, tem que aguardar. O que você pode fazer nesse meio tempo, tá? Você pode ler novamente o processo, se interessar mais um pouquinho sobre o que está ali nos fatos, e não tem o que fazer, tem que aguardar, tá? Tem que aguardar realmente o próximo passo, que é o exame pericial, pessoal. E se você tiver com dúvida de como é que você pode agendar o exame pericial, eu estou deixando aqui para vocês um vídeo no nosso YouTube de como você pode agendar a perícia judicial de uma maneira bem simples. Vai lá, assiste o vídeo, a gente tem bastante informação a respeito disso, e você já vai sair atuando, já sabendo qual é o próximo passo que você tem que ter, que é o exame pericial, pessoal. Gente, vamos lá. O que é o exame pericial? Nada mais é do que a análise que o perito tem que fazer no local. Você vai chegar no local, chega com um pouquinho de antecedência. Ontem fui fazer um exame pericial em uma outra cidade, foi opção minha, foi uma perícia que eu quis fazer presencial, tá? Era em Jaraguá do Sul, a cidade que é da VEG, aqui a VEG está localizada aqui em Santa Catarina, né? E eu fui lá, cheguei uma meia horinha antes, verifiquei se era aquele local mesmo, fiquei esperando até iniciar o exame. Tá? Começou o exame pericial, já reuni todo mundo que estava ali, que era o autor e o réu, já falei, ó, sou perito, não vou estar proferindo nenhuma opinião pessoal nesse momento, só fazer coleta de informações e depois eu vou fazer as análises, tá? Gente, uma coisa que é importante, tá? Você não precisa, como perito, estar provando nada. Até porque quem tem a necessidade de provar é o autor e o réu. O perito ele só precisa analisar as provas e verificar se aquilo faz sentido ou se não faz, tá? Perfeito, fiz o exame pericial. O que eu tenho que fazer, João? Vai lá, tirei as fotos, fiquei bem quieto. Eu não vou estar proferindo nenhuma opinião pessoal, não vou dizer que isso aqui está ruim, que está bom, vou ficar bem quieto, fazer meu trabalho e depois vou regressar para o meu escritório e escrever um resumo do meu trabalho. Gente, esse resumo do meu trabalho é o que a gente chama de laudo pericial, tá? O laudo, gente, fica tranquilo, é um documento a mais como qualquer outro que tem que estar lá no processo, tá? Não tem nada de especial, estou falando bem sério. O laudo é só um resumo das suas atividades. Ele não fala os perrengues, por exemplo, eu peguei trânsito aqui, fiquei 2 horas antes de chegar na perícia, peguei um trânsito aqui no engavetamento de caminhão, era para eu chegar às 8h45 e cheguei 9h15. Não tem isso, tá? Não tem os perrengues que você passou, tem as suas análises e as suas conclusões técnicas. O laudo não tem nenhum miticismo, tá? E, gente, uma coisa que é muito importante, não cai nessa coisa, tá? De um modelo de laudo técnico. O modelo de laudo técnico é cilada. Se a gente tivesse aqui disponibilizando o modelo de laudo técnico, ia ter muito mais gente aqui para assistir os nossos conteúdos, e a gente sabe disso. Só que a gente ia estar enganando vocês, porque o modelo de laudo, ele funciona para um tipo específico de perícia. Quando você pegar uma perícia um pouquinho diferente, aquele modelo não vai funcionar mais. E você vai ficar a ver navios, porque você não entendeu que tem que ter um modelo de pensamento, um método de fazer o trabalho. Então, aqui, gente, a gente não ensina nenhum modelo. A gente ensina um método para você entender o que está sendo falado e conseguir voar com as próprias asas, tá? Para você conseguir realmente alcançar voos maiores. Todo mundo aqui é da parte elétrica. A área elétrica, ela não é fácil, ela é complexa, ela tem suas particularidades, e não tem por que a gente ficar travando vocês aqui com esses detalhezinhos de modelos, não. A gente ensina um jeito que você pode voar e pode alcançar voos bem grandes mesmo. Legal. Gente,
Olha só, o que não é um laudo técnico e o que é? Gente, um laudo técnico não é uma opinião pessoal do perito, não é um bicho de sete cabeças, não precisa ter 100 páginas, não precisa ter 150 páginas, não precisa fazer ele no modelo acadêmico, não, gente. Nada mais é do que um resumo das suas atividades, um resumo do que o perito faz e das conclusões que o perito teve. Basicamente é isso. Por exemplo, olha só, o laudo em si ele tem que conter quatro coisas fundamentais, tá? E não sou eu que estou falando, quem está falando é o artigo 473 do Código de Processo Civil, tá? A exposição do objeto da perícia, ou seja, o que vai estar sendo periciado, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, o método e a resposta a todos os quesitos. É isso que tem que conter um laudo pericial. João, é só isso? É só isso. A própria justiça deixa muito ao perito definir como é que como é que o laudo tem que ser apresentado, ele tem que conter essas informações. E fica tranquilo, aqui no nosso slide eu já deixei isso aqui separado para você, já deixei o artigo 473 do Código de Processo Civil aqui separado, caso você queira utilizar isso como um guia para você, tá? Gente, não tem modelo de laudo, não tem uma opinião pessoal, não tem os perrengues que você passou, as dificuldades, tá? A desconfiança, poxa, eles me olharam com uma cara meio feia aqui na rua. Isso aconteceu ontem comigo, tá? Numa rua sem saída, imagina, cheguei na rua, um desconhecido, todo mundo já começou, cachorro latir, o pessoal já começou a olhar meio desconfiado, opa, o que esse cara tá fazendo aqui? Não, gente, o laudo só vai ter as tuas informações básicas para você sair atuando, tá? E agora, João, olha só, fiz meu laudo, coloquei meu laudo ali no processo, o que que vai acontecer? Gente, vai acontecer o seguinte, ó, o laudo ele vai ser apreciado pelas partes e ele pode ser a ser contestado. Por que que você está ali como perito judicial? Você está ali para analisar algo e dar um parecer técnico através do seu trabalho. Deixa eu parar de compartilhar a tela e falar com vocês sobre isso. Na prática, gente, o seu laudo vai ser a favor de uma das partes e contra a outra. A parte que gostar do seu laudo, que vê, poxa, esse laudo aqui me ajuda, vai dizer que você é um super perito, que o João é o melhor perito do mundo, que ele sempre tem que ser nomeado, que todo perito deve fazer esse trabalho, que era isso que a gente queria provar desde o começo, e a perícia nos ajudou. E na outra parte, na outra ponta, vai ter um laudo, esse teu laudo vai estar prejudicando a outra parte. Isso é totalmente normal. Quando isso acontece, pessoal, olha só, essa parte que teve o laudo prejudicado vai dizer que você não fez um bom trabalho, que você deixou a desejar, que você não conseguiu analisar, tá? Já me chamaram de imperito, tá? Quando o laudo não foi a favor da parte, falou que eu sou um imperito. Não leva isso da pessoal, é totalmente normal. Seu laudo vai ser contestado de um jeito bem simples, tá? Ele vai ser contestado mesmo. Gente, contestação não é a mesma coisa que impugnação, tá? Todos os meus laudos são contestados. Por quê? Porque ele vai ser contra uma das partes, e essa parte que viu que o laudo vai ser ruim para ela, vai dizer que eu errei, tá? Agora, impugnação é outra coisa, tá? Todos os meus laudos são contestados, mas nenhum foi impugnado, porque a única pessoa que é capaz de impugnar o seu trabalho é o próprio juiz. E o juiz, quando ele está te contratando, ele sabe disso, ele sabe que o seu laudo vai ser a favor de uma das partes e contra a outra, tá? Fica tranquilo, não é o final do mundo se você for contestado, tá? Você vai ser contestado sobre uma coisa muito simples assim, ó. Coloquei meu laudo no processo, o juiz vai dizer, olha, o perito colocou o laudo e vocês têm 15 dias para se manifestar sobre eles, autor e réu. Vocês têm 15 dias a partir de agora, tá? E daí eles vão dizer ó, que o laudo devia estar impugnado, seu juiz. Esse laudo aqui não foi analisado corretamente os documentos, que esse perito ele errou, ele não deveria ter feito esse trabalho desse jeito. Eles vão dizer que você deixou a desejar em alguma etapa do seu trabalho pericial, tá? Gente, fica tranquilo, tá? O que você tem que fazer nessa hora? O juiz daí vai estar te intimando novamente, dizendo, olha, João, a parte autora aqui, ela está contestando o seu trabalho pericial e você agora tem o direito de resposta.
Pode ser que a contestação da parte, tá, faça sentido. Pode ser que, poxa, realmente faz sentido o que ela está falando ali. Nada impede de você se redimir nesse momento, tá? Já digo que muitas vezes não faz sentido, tá bom? Eles vão tentar sempre utilizar de algum artifício, tá, para dizer que você fez um mau trabalho. Gente, eu já tive um laudo contestado. O laudo foi a favor de uma das partes, tá? E essa parte que foi a favor contestou meu laudo, tá? Falou que eu fiz um mau trabalho. É difícil isso acontecer. Quando isso aconteceu, tá? O que que eu percebi? Claro, eu ri pra caramba. E o que que eu percebi? Que, poxa, eu escrevi alguma coisa errada. Eu deixei alguma coisa a desejar nesse momento. Então, eu tive que verificar, poxa, será que faz sentido o que eu escrevi aqui? Então, gente, talvez isso venha acontecer com você, já aconteceu com mais gente aqui que eu conheço, que são nossos alunos. Então, fica tranquilo, se a parte autora contestou o teu trabalho, dá uma olhadinha que tem alguma coisa que você escreveu que talvez para eles não fez sentido, tá? Você vai ter um laudo contestado, é normal, vai verificar se essa contestação faz sentido, pode ser que faça, normalmente não faz, e caso não faça, você diga, olha, não faz sentido que ele está falando ali que eu fiz um mau trabalho, que eu não analisei corretamente, porque eu utilizei todas as resoluções aqui, utilizei essas normas técnicas e cheguei nesse resultado. Tá? Fiz esse fluxo do trabalho, então faz sentido sim meu trabalho, tá? O juiz sabe que muitas vezes as contestações, elas são, vamos dizer assim, uma maneira que é como se fosse uma maneira de eles tentarem desestabilizar o perito. Não cai nessa, tá, pessoal? Se você tem confiança no que você fez e você sabe que está certo, não precisa voltar atrás, mantenha a posição. E no final, você vai pedir o depósito final dos honorários, que nada mais é do que um documento dizendo, olha, eu venho solicitar a liberação dos meus honorários pois todos os trabalhos foram realizados com toda a dedicação e legalidade. Eu peço desculpa pela entrega tardia do laudo pericial. Tá? Foi um caso que aconteceu comigo ano passado, ó. Isso foi real mesmo. Peguei dengue no final do ano passado, fiquei bem mal, deixei um monte de laudo atrasar. Pensei, pronto, vamos ver o que vai acontecer. Na petição eu coloquei isso, sabe o que aconteceu, gente? Eles depositaram. Tá? Eles entenderam que eu estava, não precisei colocar nenhum exame médico, não precisei colocar nada disso adicional, tá? Então, esse é o fluxo do trabalho do perito de uma maneira mais micro. A gente, obviamente, devido ao tempo, eu não consigo chegar, vamos dizer assim, de uma maneira tão detalhada, tá? Mas é uma prestação de serviço como qualquer outra, pessoal. Você vai mandar uma proposta, ela pode ser aceita ou não. E se ela for aceita, você faz o trabalho. É isso. E permaneça aqui na nossa perícia elétrica, a gente tem bastante conteúdo para você, tanto no YouTube, como no nosso blog, ou no nosso Instagram. Gente, foi um prazer estar com vocês na noite de hoje. O assunto é extenso, dava de ter mais umas 2 horas de gente falando sobre isso tranquilamente. Eu tive que correr um pouquinho. Gente, foi um prazer.